Olá, pessoas, disciplinas de materiais elétricos. Aqui especificamente estamos lidando com fibras ópticas, não fibras ópticas. Isso. E aí, eu havia comentado com vocês, eu talvez demorei um pouco para postar isso devido a não funcionamento do olho, né? Hoje foi meio difícil, mas eu diria aqui, né? Não sei se vocês acompanharam enquanto eu estava falando, o artigo de referência, na verdade, eu tinha esse artigo, não está aqui não. Até bom que eu corrijo isso. Esse aqui está aqui. Opa, esse aqui está no meu download. Mas enfim, a questão desse artigo, o link ali, ele dá acesso a esse material. Na verdade eu perdi o link, né? Que absurdo. E este material aqui, ele é base para abordar o assunto. Aqui ainda não atualizou, eu já atualizei aqui de novo. Veja o status do clique neste fibras óticas, ok. Talvez por isso ele não atualizou, né? Essa apresentação aqui é a referência para vocês fazerem a avaliação, né? No caso, o contexto aqui são fibras óticas. Deixa eu desligar o Zap aqui. Nem sei cadê ele. Aqui. Tirou o Zap. Materiais condutores, fibras ópticas. Ainda não foi postada para vocês, mas agora atualizou. Características da propagação. Esse material aqui é esse que eu estou apresentando para vocês. Eu pensei em fazer uma apresentação, eu tenho apresentação sobre isso já. O José Antônio Justino Ribeiro, lá do Inatel, de longa data eu conheço esse senhor, né? Tem até alguns vídeos dele lá no Inatel, alguns sátiras, né, aí do Zap, aparecendo Justino, Navantinos, as lendas, né, do Instituto lá de Telecomunicações. E esse artigo aqui, tem um livro dele lá na biblioteca, ou pelo menos eu lembro que eu doei não lembro se foi pedido na bibliografia e comprado, mas esse artigo aqui, ele meio que resumiu, até de certa maneira, muito brilhantemente, né, o Justino, ele tem meio que o dom da palavra. E o que eu gostaria de frisar é que esse material, apesar de aqui estar com 41 páginas, ele não necessariamente vocês precisam estudar. Lógico, se quiserem ver outros assuntos, mas especificamente sobre fibras ópticas, eu diria até a página 12, 13. Depois ele, em termos da apresentação que eu propus aqui para vocês fazerem, eu selecionei basicamente são os tópicos aqui do artigo, do material. E aí a avaliação será a apresentação de vocês em dupla ou individual. Até o final, até a salvarem lá, eu decido, senão vocês me lembrem. Mas, introdução aqui, por que das fibras óticas? Na verdade, as telecomunicações, eu até gosto de mostrar umas fotos, né? Cabos submarinos, não sei se eu já mostrei para vocês aqui imagens, a cobertura dos cabos submarinos na Terra, e aí mostra a interligação, né, que existe hoje em dia entre os diversos países, continentes, etc, etc. Basicamente, o que ele está falando lá no início do século XX, por volta de 1926, criaram sistemas telefônicos com ondas portadoras, né, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio,
para transmissão de 2 ou 4 canais de voz. Na verdade, na época não tinha ninguém, o pessoal poderia fazer o que queria, né, em termos de utilização do espectro eletromagnético. Mas, com o advento da eletrônica, evolução, maior acesso à população, mais e mais os sistemas telefônicos foram aumentando, tendo a necessidade de aumentar, e foram aumentando o número de canais disponíveis entre, inicialmente, cidades, enfim, com o aumento do tráfego foi aumentando a infraestrutura e chegou-se, de certa maneira, a um limite. E se não fosse, com certeza, as fibras óticas, nós não estaríamos apresentando essas videoaulas da forma com que elas estão sendo apresentadas, né? Com certeza não haveria internet. Enfim, pode ser que houvesse outras formas, mas a alternativa seria os sistemas não multimídias, como é a internet, mas a mídia televisiva, a mídia de rádio, a mídia escrita, enfim. E no caso das fibras óticas, né, aqui está falando acima de 30 GHz, eu costumo dizer que a limitação das fibras óticas hoje está em torno de 40 GHz, que é a velocidade da eletrônica que permite a cintilação do laser, e aí sim a modulação dos zeros e uns, né, dos sinais. Poderia ser sinais analógicos também, não tem problema, mas em termos de internet, principalmente no assunto de multimídias, os sinais são digitais, né, a atualidade. E a limitação em torno de 40 GHz, é que o Justino citou acima de 30 GB, né? Repara que aqui é hertz, são oscilações. Isso é devido a limitações da eletrônica que conseguem gerar um clock. Não sei se vocês sabem, já fizeram eletrônica digital lá, que tem um trem de pulsos, né, que define a cadência de funcionamento dos dispositivos. E daí o limite de modulação hoje na fibra ótica seria esse limite de em torno de 40 GHz. Aqui ele falou de portadora, né? No caso, ondas de rádio. Eu tive propagação não tive com o Justino, foi com o Mário Augusto. Mas, da mesma forma que as ondas de rádio são feitos vários canais, né? Se vocês olharem o dial do rádio FM, a multiplexagem de várias emissoras em diferentes canais, de maneira que não haja interferência. No caso das fibras óticas, também há essa modulação, essa multiplexagem, por divisão, no caso de comprimentos de onda, né? E aí, nos sistemas, eu lembro o equipamento da Lucent, 128 comprimentos de onda, 128 portadoras a 40 GHz por fibra ótica. Tendo em vista que cabos podem conter, aqui está mostrando, deixa eu ver mais detalhe, mas aqui existem diversas fibras dentro desse cabo submarino, que no caso tem toda uma infraestrutura de revestimento para suporte do arrasto, do mar, etc. Se for fibras em autossustentáveis, né, cabos de fibras óticas autossustentáveis para colocar em postes, com certeza não haveria essa malha aqui de aço para aguentar as forças, né, exercidas pelo mar. Mas, enfim, no ambiente indoor, fibras indoor, cabos ópticos indoor, a estrutura do cabo, enfim, né, a rigidez necessária para manter o funcionamento dessas fibras, né, é bem mais singela quando comparada, eu tirei, né, aos cabos submarinos lá. Mas, enfim, a cada aplicação existe um material ou um conjunto de materiais aí, isolantes, térmico, raios ultravioletas. Geralmente os cabos pretos têm proteção ultravioleta. Já no caso aqui, provavelmente esse cabo aqui é para realmente ser indoor, né? Ao abrigo da luz e da chuva. Mas, enfim, voltando ao nosso contexto, no caso do material fibra ótica, né? O emprego para comunicações era muito antigo. Tá aqui, se bobear, o Justino fala alguma histórica
as comunicações óticas, o Napoleão tinha, ou não sei se foi exatamente o Napoleão, mas lá na França existia um sistema de comunicação de luz, ah, 1800, em qual, com espelhos no alto das montanhas, era possível enviar mensagens entre Paris e Lince, se não me engano, né? Mas, enfim, aqui, de certa maneira, foi apresentado o contexto, né? A fibra ótica tem uma diversidade de vantagens, né? Eu estou com medo já estou falando há 11 minutos, eu vou deixar para vocês discorrerem, talvez, discorrerem lá na avaliação, mas ela tem basicamente o fato de ser propagada no espectro da luz, por serem propagados sinais espectro de frequências no espectro da luz, né? Eu vou pegar esse primeiro aqui, né? As ondas eu gosto muito desse aqui, as ondas de áudio, sinais elétricos, sinais em cabos elétricos, ondas eletromagnéticas, raios infravermelhos, enfim, radiação ionizante, radiação não ionizante. As fibras óticas, né, operam em comprimentos de ondas aqui acima das micro-ondas, né? A radiação ultravioleta, enfim, é próximo da luz visível. Até existe algumas fibras óticas ornamentais, né? No caso, ela deve emitir luz no espectro visível. Bom, mas tendo em vista que a grande maioria dos sistemas de telecomunicações aqui ocupam ondas de rádio, há uma série de interferências eletromagnéticas entre os sistemas elétrico e sem fio nos sistemas elétricos. Uma das grandes vantagens das fibras óticas, né, é que, por elas operarem fora desse espectro, elas, de certa maneira, não sofrem com tanta, né, não sofrem interferência das ondas de rádio, as interferências ruídos e interferências eletromagnéticas, né? Era até uma disciplina chamada RI, ruídos e interferências eletromagnéticas, mas não era tão divertido em termos de para a gente ficar sorridente, né? Mas, voltando ao assunto, as fibras óticas, basicamente, elas não sofrem com interferência, permite multiplexagem por divisão de comprimento de onda, na fabricação, vidros de alta pureza, no caso, vidros, né? Daí são materiais dielétricos, não propagam sinais, as interferências e, por exemplo, descargas eletromagnéticas, né? Não chegam a queimar os dispositivos que ficam nas residências, como acontecia, ou acontece, né? No caso dos modems ADSL, os surtos eletromagnéticos da atmosfera aí propagam na linha telefônica e acaba queimando os dispositivos residenciais, né? Com o emprego de fibras óticas, de certa maneira não, os usuários estão imunes a esse tipo de interferência ou de pulso de sinais que possam vir a queimar o dispositivo. Pode ser que pela alimentação da energia elétrica externa, né, podem vir surtos, e queimar o dispositivo, mas pela fibra ótica não haverá, né? Acho que ele está falando da umidade, sinal óptico guiado não sofre com interferências. Enfim, a apresentação de vocês devem apresentar, e aí aqui, né, nos slides, um histórico, introdução, vantagem, né, vocês colocam tópicos e abordem de maneira sucinta, né, a questão em função do tempo ser curto. Aqui está falando o material, né, composto principalmente de sílica. Bom, mas enfim, eu não sei se é nesse material que fala de radiações nucleares, né, quando ondas, eu não sei exatamente qual a fonte da emissão nuclear, né, algumas fibras tornaram-se opacas. O vidro, né, tornando opaco, translúcido, ele acaba atenuando muito o sinal. Outra vantagem da fibra ótica aí, se vocês lembrarem a atenuação do cabo lá, quando a gente viu em termos de sinais elétricos, acho que vocês apresentam esses valores, né?
era da ordem aí de algumas dezenas, talvez centenas de dB por quilômetro. No caso da fibra ótica, ou por 100 metros, no caso das fibras óticas, a gente vai ver atenuação da ordem de 0,2 dB por quilômetro na atualidade, né? Considerações adicionais, se vocês se julgarem necessários, apresentem essas considerações, né? Conceitos sobre a teoria da luz e ondas eletromagnéticas. Aqui vai falar da energia do fóton, lá o constante de Planck, enfim, eu não acho tão necessário, principalmente a velocidade da luz, né? Numa apresentação aí de 7, 8 minutos, índice de refração, comprimento de onda, vocês entrarem nessa abordagem matemática aqui. Mas talvez aqui um tipo de apresentação, né, o princípio básico da fibra, ela é composta de um material basicamente vidro, né, sílica lá, né? Poderia falar da construção da fibra, mas enfim, e a casca, o núcleo e a casca compostos de materiais com índice de refração distintos. E aí lá da física, né, da ótica, a gente sabe que quando uma luz incide a meios de índice de refração diferentes, ele tende a ficar, dependendo do índice do ângulo de incidência, só um segundo. Madonna! 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 Tá quieto. Bom, dependendo do ângulo de incidência da luz aqui, pode ser que a energia do fóton ela se perca na casca e atenue muito. Então, dependendo do ângulo de incidência, ela tende a ficar confinada dentro do núcleo. Aqui vai falar um pouco sobre isso, né? Aqui os compostos, né? Tem o núcleo, tem a casca, tem camadas de silicone ou acrilato para proteção e uma capa plástica, PVC, conforme o tratamento necessário indoor ou outdoor. O guia óptico básico, aí tem lá o seno do ângulo de incidência, né? Igual a N2 sobre N1, se eu não me engano, isso aqui é o ângulo limite para que a luz incidente fique confinada dentro do núcleo. Eu quero ver se vocês entenderam muito bem isso, né? Modos de propagação. Aí aqui são apresentados vários modos, né? Ondas refletidas, principalmente em comunicações a longas distâncias. Esse tipo de propagação multimodo ela basicamente inviabiliza altas taxas. As fibras monomodos, basicamente, ela tem um núcleo muito mais estreito e daí os modos de propagação dentro da fibra, não sei se aqui, não lembro se ele colocou uma figura sobre isso, né? Eles falam de monomodo e multimodo, né? Aqui tem um núcleo, e aí tem lá os multimodo, tipo de laser, e a propagação da luz dentro da fibra, ela tende a ter a classificação de ser monomodo ou multimodo, né? Aí eu quero ver a abordagem de vocês quanto a esses assuntos aqui. Aqui tem o emissor, o laser, né? Fonte de luz, na verdade é corrente elétrica, aí o laser, junção PN lá, ela vai emitir fótons. E aí a questão do diodo para o laser, que o laser, talvez isso aqui seja um diodo, né? O laser consegue concentrar a luz, a energia, né, dos fótons numa região muito concentrada. E aí ser acoplada essa energia dentro da fibra ótica. Obviamente existem os conectores, são assuntos, né? A questão é o tempo da apresentação. Fugiu a palavra, a soldagem não, a fusão, né? Na verdade, a emenda de fibras ela é executada com arcos elétricos, né? Eles falam emenda por arco, no qual a temperatura do ponto ali do arco é tão alta que faz o derretimento do vidro e aí sim a sua fusão, né? Antigamente haviam máquinas de solda com alto desempenho, mas que geravam atenuação de alguns
centésimos, décimos de dB, né? Hoje em dia, na verdade, eu vi lá no centro de Poços, uma máquina da Furukawa apresentando na verdade, o cara me apresentou, ele fez uma fusão lá, eu pedi para ver, tinha até alguns alunos no dia, e naquele caso, devido a problemas de limpeza, manuseio, o corte da fibra, né, ele tem que ser bem abrupto. Naquele caso específico, devido aos materiais empregados, à qualidade do usuário, a maquininha informou que houve uma fusão com 0 dB, ou pelo menos a precisão de medida da máquina não conseguiu ver a atenuação, né, que aquela fusão, aquela emenda de fibras causou. Isso foi lá no centro de Poços, né? E aí, para falar das atenuações, né, aqui nós temos o gráfico de comprimentos de onda. Aqui ele está falando de 820 nano, 1.300, 1.550 nanômetros, né? Talvez aqui, não sei se ele fala de comprimentos de onda, mas basicamente aqui, será que tem os comprimentos de onda? Ultravioleta, raio-x, era 10 a menos, eu não estou conseguindo enxergar ali, 10 a menos 10, 10 a menos 9, deve ser, né? Nanômetros, a ultravioleta aqui, né? Essas janelas de baixa atenuação, na verdade eles chamam janelas porque com o desenvolvimento das fibras lá, eles viram que dentro, se quiserem, né? A questão, eu volto a dizer, eu já estou preocupado com a aula, que eu queria ter uma aula aí de no máximo uns 20, 25 minutos, eu vou tentar terminar aqui. Eles perceberam que dentro desse espectro de frequência, a gente sabe que com o aumento da frequência há um aumento da atenuação, mas em determinadas frequências, no caso da luz, em termos de propagação da fibra ótica, eles perceberam que aqui tem uma junção de vários, atenuação da ultravioleta, que ele deve estar falando alguma coisa aqui, atenuação por impurezas. Esse gráfico ele junta a atenuação de diferentes materiais, a atenuação do infravermelho, a atenuação, a curva resultante, a índice de baixa, janelas de baixa atenuação, mas considerando fatos isolados, essa matemática aqui, ele está provando matematicamente a influência de diferentes fenômenos, né, na atenuação da fibra. Aí existe essa curva resultante em termos de atenuação, que é até perceptível que entre essas janelas existem pontos em que há um aumento da atenuação. Já me perguntaram, eu não sei dizer, provavelmente por disponibilidade de laser na época nessa faixa de frequência, mas basicamente hoje o que se diz, pelo menos em telecomunicações, o que se usa são essas duas janelas aqui, uma em 1.300, a outra 1.550 nanômetros. Por exemplo, no sistema bidirecional, apesar de que a luz não gera interferência, né, entre si, é comum usar esta faixa de frequência no sentido, e essa faixa, eu falei frequência, mas no caso aqui referida a comprimentos de onda, né, no outro sentido de comunicação. Por exemplo, nas redes óticas passivas aí que está disponibilizando fibras óticas nas residências, o downstream usa a janela de 1550 e o upstream da rede, do terminal residencial para a rede, a janela de modulação do sinal do modem é 1.300 nanômetros. Mas, enfim, fiz uma pincelada aqui, né? Eu acho que eu até na apresentação não considerei esses outros conceitos, esses gráficos a mais aqui. Se quiserem, podem conversar, argumentar sobre, né? Mas a ideia dessa avaliação sobre fibras óticas, eu fiz uma apresentação aqui bem rápida desse artigo, eu acho que ele resumiu, o Justino foi feliz nesse material aqui, no qual ele resumiu vários conceitos de maneira sucinta, abordando desde conceitos simples até conceitos mais complexos, né? Não necessariamente minha mãe conseguiria entender essas fórmulas,
Mas ela lendo esse artigo, com certeza ela tem um determinado conhecimento. Minha mãe, por exemplo, não viu integral, né? Mas, enfim, eu tomo por encerrada a aula por aqui. Bons estudos. Dúvidas estou à disposição. Caso julguem necessário um encontro para conversar sobre esse material, estou às ordens. Parece que tem uma moça lá que é a interface da turma. É só ela conversar comigo, a gente, ou outros também já conversaram, caso queiram, marcar um horário, fiquem à vontade, a gente marca o encontro. No mais, bom domingo. Uh, 26 minutos.